Na verdade, isso aqui era um desejo antigo de ver a reação das pessoas ao assistir ao filme. Porque sempre a gente ouviu falar sobre reações, pessoas correndo, né, por ânsia de vômito, em relação àquelas cenas das fezes e tal. Mas eu sempre fiquei curioso. Já tinha ouvido falar do filme desde da filosofia, eu cursei filosofia na UES há muito tempo atrás, e há 15 anos atrás. E a ideia sempre foi de procurar entender essas reações. Apesar de ser da filosofia, mas sempre tive essa curiosidade da reação ligada à psicologia, né? Então esse foi o momento. E tem uma relação numa pesquisa que eu estou fazendo, que é em Pasolini mesmo. Só que o foco é em 3 filmes, né? Medea, Édipo Rei e, de certa forma, Mama Roma. Eu vou trabalhar a questão do feminino, a representação do feminino na obra de Pasolini. Então vai ser meu TCC. Como eu já estava nessa linha, eu pensei, não, vou trabalhar Pasolini, mas pegar um filme que foge totalmente dessa minha temática. No caso, Saló. Então Saló é o último filme do Pasolini, né? O primeiro foi A Catone, Desafio Social, 1961, e esse é de 75. Ano da Morte, Assassinato de Pasolini, né? Todo mundo sabe dessa ideia que virou até uma teoria da conspiração, uma espécie de mito rodeado nisso, dessa morte dele. Então esse filme vai fechar, de certa forma, um ciclo dentro da Itália, dentro do cinema italiano, porque Pasolini tem uma certa ligação com o neorrealismo, apesar de não ser enquadrado como neorrealista, trabalhou com Fellini, né? Então tem uma certa ligação, apesar de não ter convivido diretamente com Vittorio De Sica, por exemplo, né? Então esse trabalho dele é um trabalho de crítica social, de crítica ao sistema de governo italiano. Então, basicamente, todos os filmes a gente vai abordar isso, né? Desde o primeiro ao último, até com o Saló você percebe isso. Aquela escolha dos 4 personagens que ele coloca, os representantes do poder, que é a figura do presidente, do bispo, do duque e o juiz, né? Então esses 4 representam, de certa forma, a crítica que ele vai fazer durante todo esse percurso no cinema, na poesia também, né? Essa crítica relacionada também ao fascismo. E o filme se passa no período, né? No filme aparece 44, né? Alguns pesquisadores colocam 43, mas é um detalhe. Então é Segunda Guerra Mundial. Os 4 poderosos que eu falei agora se reúnem, decidem juntar um grupo de jovens, moças, para fazer uma orgia, de certa forma, até então não abordada no cinema de forma direta, né? A gente pode pensar que o cinema sempre teve alguns tabus, né? E o cinema italiano vai ser tipo, não precursor, mas vai estar avante disso, tem uma vanguarda nesse estilo de filme. E aí a gente pode pensar que quando esses 4, a partir do roteiro do Pasolini, convidam ou sequestram, na verdade não é convite, é um sequestro dessas pessoas para aquele castelo isolado, na verdade eles vão satisfazer desejos, né? Esses desejos ligados a não só a carne, mas a questão de posse, de poder, de dominação. Não é à toa que no filme, no início do filme, lá nos créditos,
se faz referência, uma referência bibliográfica. Você até comentou, né, que é algo assim que você não vê nos filmes, em outros filmes. Ele faz referência a Roland Barthes, faz Simone de Beauvoir, né? Então é uma referência direta, mas ele também faz referência, não nos créditos, mas na abordagem e algumas citações, a Nietzsche. Você percebe ali, né? Até cita um trechozinho da Genealogia da Moral de Nietzsche. Então ele tem essa referência, essa ideia do poder, né? Então você vê isso em Nietzsche, você vê isso também no próprio Maquiavel, o príncipe, a figura do príncipe. Dessa figura do príncipe, a figura do super-homem, a figura do super-homem em Nietzsche, né? Não é o super-homem, né? O super-homem é a ideia de potência, a vontade de potência, vai representar esses quatro personagens que vão, de certa forma, satisfazer os desejos com essas. Eles seriam, na visão deles, criaturas inferiores, né? É como se percebesse também, a partir do Nietzsche, é uma visão dos fracos, né? A visão do super-homem, a ideia do poder, e os fracos, os submissos. Mas ao mesmo tempo são submissos aqueles que estão participando dessas experimentações dos quatro, eles também estão fascinados, né? Dá uma ideia de fascinação, de respeito, né? De quase idolatria aquelas figuras, né? Por isso que alguns vão para o outro lado, né? Não são tão submissos e acabam, a ideia de submissão é do desejo, né? Mas a ideia de poder acaba trazendo alguns para, tipo, parceria com eles, se tornam soldados, né? E a história vai se mover basicamente com aquelas narradoras, aquelas mulheres que seriam, sei lá, uma espécie de cafetinas, prostitutas mais antigas, e elas acabam contando os relatos, né? Não sei se é questão de tempo, né? E da experiência, ou seria a quantidade, né? Não sei. Mas elas contam alguns episódios relacionados a alguns clientes, né? De ideias mais absurdas, e aí vai rolando a história, a narrativa é tudo em cima disso. E aí tem os ciclos, né? O primeiro ciclo é o ciclo das manias, que vocês viram lá, e aí ela vai narrando, e eles pedem que contem detalhe, né? Detalhe para você sentir mais excitação, mais desejo, que é a partir da narração que eles pegavam as garotas ou os garotos e aí iam para lugares reservados ou não, né? Satisfazer. Então o ciclo das manias é o primeiro, depois vem o ciclo das fezes, né? Que aí aparece merda, né? E aí esse que seria o auge, assim, o ponto mais forte do filme. Particularmente eu não gosto do filme, mas eu escolhi para ver a reação, por isso que eu falei no início. Mas é muito pesada a parte das fezes, né? A questão da submissão mesmo, a questão da quase tortura psicológica, né? Seria uma tortura psicológica, quase não, porque acaba se submetendo as pessoas para não chegar a um ponto maior. E o ciclo final, que é o do sangue, né? Que aí seria realmente a tortura propriamente dita. Então, esse ciclo, na verdade, tem uma sequência, mas ele podia tirar da sequência isso aí. Ele colocou ali, não no sentido de intensidade, né? Vamos começar com manias e tal, e vai chegar ao ponto do sangue. Mas ele quis colocar no sentido de etapas, de momentos, aquela grande celebração que eles entendiam como celebração, uma grande festa, e aí eles seriam os espectadores e experimentariam essas sensações. Então você vê lá situações estranhas em relação ao nosso cotidiano. Por mais que a gente tenha experiências de todos os tipos e ter assistido vários filmes, né, mais recentes do que o Saló, você ainda se incomoda, né? Eu sentei lá atrás só para ver as reações, aí eu acho só 3 pessoas se levantaram. Eu pensei que ia ter uma debandada geral, assim, num dado momento, mas não rolou. Mas em alguns momentos tinha um lance de se mexer na poltrona, né? Estar incomodado, não na questão da posição, mas na questão do que estava sendo visto, né? E aos poucos vocês foram ficando, então eu acho que não assusta tanto, né? Não é tão assustador mais. Tem quantos anos o filme? Tem 42 anos, né? Então acho que coisas mais absurdas nós já vimos, né? Depois
nesses episódios aí, sei lá. Pode misturar política, pode misturar tudo aí, tem algumas coisas mais assustadoras do que o próprio filme, né? E acho que fica a lição, no caso aí do Pasolini, que a ideia de poder é presente, a gente nunca vai se livrar disso, né? É algo inerente ao homem. O poder e a submissão. Alguém vai estar à frente e alguém vai estar sendo subjugado. Não tem como. Sempre vai ter, não a visão que a gente tem capitalista ou ligada a partido, patrão e empregado, mas a visão do patrão, do poder e o escravo. Né? Então, em alguma situação, você vê isso, né? Ou seja no mercado de trabalho, ou seja no seu dia a dia, no convívio, né? De forma mais intensa ou não. Então o Pasolini sempre dava mexer na ferida, né? De forma sutil. Acho que é bem sutil aí, em alguns pontos. Né? A violência não é tão sutil, não é sutil. Mas os toques que ele dá em relação a essas relações de poder são sutis. Né? Até você imaginar que um representante da igreja fazendo parte dos 4 lá, né? Do bispo, né? Você vê um representante da justiça, um juiz, né? O judiciário ali representando. A ideia do duque, ligado a uma nobreza, né? Uma herança cultural, política italiana. E aí você vê o presidente também. Acho que dos 4, acho que o pior é o presidente, né? Mais frio, mais, né? Voltar lá aquela cena que ele tem no banquete, que ele vai logo direto lá, né? O rapaz, ele sente o desejo no momento e faz na hora, na frente de todo mundo, e é tranquilo. E até na questão do nome das fezes, né? Que ele está ali se deliciando, né? E aí pessoas respirando, fortíssimo em relação a isso aí. Não é à toa que o título, né? Saló ou 120 dias de Sodoma, remete à obra do Marquês de Sade, né? Então o Marquês de Sade, além dessa obra, ele escreveu Filosofia na Alcova. Então o termo do masoquismo, né? Sade e tal, tem essa relação. Então ele vai colocar isso na obra dele, a obra literária do Marquês de Sade, tem essa ideia do sofrimento, do poder e o sofrimento consentido também. Não é só a dor, é o prazer causado pela dor. Então ele coloca isso na obra dele. E o Pasolini, quando vai trabalhar essa ideia do filme, ele puxa outras referências, né? Ele até evita comentar sobre Sade, mas Sade está presente ali o tempo todo. Né? O título está ali, mas ele não faz referência em nenhum momento diretamente, mas está ali o tempo todo. Também, né? Também. Então ali é um contexto comportamental, político, né? E não deixa de ser social também, ali no contexto de classes, né? De diferentes classes. Né? Na verdade eu poderia falar do meu TCC, mas aí fugiria do filme, né? É melhor não falar. Mas o Salò, ele representa assim um divisor de águas no cinema italiano, porque você imaginar, após Pasolini, a perseguição que ele sofreu durante a vida, por conta de declarações, por conta de escritos, por conta de manifestações, e até o modo de vida dele, né? Ele era homossexual e não escondia isso numa sociedade altamente preconceituosa na época, e até hoje também. Então ele tentava mexer com as classes dominantes ou com o sistema de governo e tentava sempre ser representativo nisso aí. E aí chegou a um ponto máximo de discussão e Salò se torna divisor de água por conta disso, porque ele se torna mais contundente, mais direto. É ali que ele mostra um pouco dessa faceta que ele tinha na vida pessoal. Né? Ele tinha uma prática comum, acho que todo dia ele fazia isso, ele escrevia durante o dia e à noite ele ia à caça de rapazes, Roma, né? E ali ele se envolvia com vários rapazes, não importava a procedência, a origem, né? E eram basicamente garotos de programa, e um deles teria assassinado ele, é uma das versões, não se diz oficial, mas tem outras ideias, né? Que seria ter sido a morte dele. Então ele
nesse filme seria o mais próximo da figura de Pasolini, não daquilo que ele escreveu, mas daquilo que ele foi, como um cara que estava sempre ligado a esses excessos, né? E aí Marquês de Sade, na obra escrita, contribuiu demais, né? Revelar esse lado, né? Mais contundente assim.